estimados ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha, um dos membros do podcast. Estou aqui hoje com o membro do podcast também, meu amigo Arthur Stringueta. Tudo bem, Arthur? Boa noite, Carlos. Tudo certo? Saudações tributárias aí para todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, uma grande alegria. Hoje a gente vai conversar, bater um bate-papo rápido sobre alguns aspectos da transação tributária federal, principalmente sobre o prazo bienal para adesão a novas transações tributárias no caso de rescisão, que é uma sanção prevista na lei da transação tributária federal, alguns aspectos atinentes a esse tema. E já peço assim, perdão, desculpas aí aos nossos ouvintes, a minha voz está um pouco prejudicada hoje, um pouco gripado, então pedindo paciência para vocês, mas a voz do Arthur está linda, potente, está forte, então não teremos nenhum problema. Então, antes de começar, os avisos de sempre, curtam os nossos perfis, sigam os nossos perfis, nossas páginas nas redes sociais, e mandem sugestões, críticas, elogios para o e-mail contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Então, vamos lá. Muito bem, senhor Arthur. Veja, você entrou no podcast há menos tempo, eu vou te contar o seguinte. Nós já tivemos, fora esse de hoje, 3 episódios em que nós tratamos aqui de transação, porque nosso podcast é um dos mais longevos da podosfera nacional, né? Já está com 6 anos. Então, é velho pra caramba. E aí nós tivemos 3 episódios que nós encontramos aqui, né? Nos anais, nós tivemos 3 episódios que trataram de transação tributária. Então, episódio 9, transação tributária em geral, e também a federal mesmo, que surgiu em 2019 e 2020. Episódio 9, episódio 26 e episódio 54. Então, hoje, a gente vai tratar de um aspecto específico, não sem antes, né, fazer alguns comentários, porque então, às vezes os nossos ouvintes não tem tempo agora para voltar e fazer ali, maratonar todos os episódios, afinal já são quase 100 episódios, né, mas a transação tributária federal surgiu em 2019, numa medida provisória, que depois foi convertida na Lei Federal 13.988, de 2020, e realmente ela deu ali concretude na esfera federal a previsão do artigo 171 do CTN, que previa a transação, né, como forma de extinção do crédito tributário, e que era letra morta, na realidade, durante, sei lá, de 1966, quando surgiu o CTN, até 2019, era uma letra morta, salvo... exato. Não, 40, né, deu 40, 60 anos. É isso? Estou fazendo cálculo, tô ficando maluco aqui? 60 anos, não, 60 anos. 60, olha só. E veja, tirando, lógico, não podemos falar que não existia transação tributária, né, de forma nenhuma, né? Inclusive, uma das críticas... Não, desculpa, 54 anos, viu? Vamos lá, 54 anos. 54 anos. Certo. Então, veja, uma das críticas quando surgiu a transação tributária federal é que ela foi muito tímida, porque ela tem pouca cara de acordo, ela parece mais, na verdade, um refis. Sim. Um refis eterno, né? Então, é um refis eterno e não precisa de lei para cada refis. Eu iria, inclusive, trazer um pouco dessa pauta, Carlos, se a transação não seria um parcelamento burocrático. Um parcelamento, só que você tem mais requisitos, né? Óbvio, e justamente algo que era para trazer eficiência, digamos assim, né? Você tem que cumprir com toda a burocracia para aderir, né? Então, quando se pensa em transação, você imaginava uma mesa, né? Ia sentar o procurador da Fazenda, o contribuinte, ia discutir ali os termos. Mas, gente, lógico, a gente pode ir para um lado da crítica, e faz todo sentido o que você disse, Arthur, eu não estou desmerecendo o que você disse. Mas é que quando a gente fala de direito tributário, estrita legalidade, indisponibilidade do interesse público, não dá para imaginar acordos abertos com ampla discricionariedade. Então é óbvio que ia ser coisa fechada. E veio fechado. E veio, na verdade, parcelamento burocrático, como você disse, com uma grande diferença. Não precisa de uma lei
a cada ano ali, porque virou, né, aquela recorrência de ficar fazendo refis e outro refis, e o refis... No final do governo Dilma, isso foi terrível, porque o governo federal perdeu o controle do Congresso, aí teve o refis da Copa, a reabertura do refis da Copa, refis não sei lá do que. Então, foi um negócio tão louco. Então, assim, você burocratizou, que você trouxe para o Poder Executivo, para um órgão técnico do Poder Executivo, e ninguém pode tirar esse mérito da Procuradoria da Fazenda, um órgão técnico, faz uma análise técnica e, com base na moldura da lei, solta os editais. Então, assim, burocratizou, e aí tem uma grande vantagem, se você pensar do ponto de vista técnico. Você tirou do crivo político, né? Porque você tirou os lobbies, que sempre vão aparecer muito fortes ali no Congresso Nacional, o que é natural. Então, e aquela questão daquela pressão para aprovar a lei de refis, tal, você tira isso, você meio que você solta essa pressão, né? Você libera essa pressão para algo burocrático. Vai ter sempre, respira, vai ter, e vai ser nesses termos, você vai conhecer os termos mais ou menos, né? Os limites. E aí você acaba tirando essa pressão política. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens. Agora, daí, porque se pode dizer o seguinte, olha, até de 1966 até 2020 não havia transação. Bom, se transação é isso, na verdade, transação existe há muito tempo, pelo menos desde quando virou moda fazer refis na esfera federal. Nem vou falar das esferas estaduais e municipais. Na esfera federal, começou nos anos 2000. Né, virou moda, virou carne de vaca. Então, nesse ponto, já existe transação desde os anos 2000, se transação é isso. É óbvio também que a gente não pode esquecer que existem outras iniciativas nas esferas estaduais, municipais, durante todo esse tempo, né? Estamos aqui sem desmerecer essa criatividade federativa brasileira. Mas focando aqui na esfera federal, então, colocando tudo isso entre parênteses, não há dúvida que em 2019/2020 começou a transação tributária federal com uma carinha de refis eterno. Pois bem, e aí, a partir de então, a gente começou a ter essa previsão, e pelo menos virou algo previsível, não é mesmo, Arthur? Agora o contribuinte sabe que ele vai ter ali uma abertura digital, vai trabalhando com isso, né, para poder... uma válvula de escape, né? É engraçado, isso é uma coisa que eu sempre reflito, é o seguinte, imagina, Arthur, até 2001, o parcelamento não estava nem como causa de suspensão de exigibilidade no artigo 151 do CTN, foi em 2001 que foi incluído, o inciso 6º, no artigo 151. Ah, mas é que parcelamento é moratória. É verdade, podemos dizer, o parcelamento é uma espécie de moratória. A questão é que até os anos 2000, anos 90, esse não era um problema. Não existia parcelamento quase. Porque não existia cobrança. Vamos dar real. Era uma bagunça. Não tinha cobrança. A coisa começou a se acertar a partir da Constituição. O Estado brasileiro foi se profissionalizando nos anos 90. A cobrança da dívida ativa começou a se tornar de forma muito mais burocrática e profissional. Isso em todos os âmbitos da federação. E aí, quando a cobrança fica real, você tem que ter válvula de escape. Sim. Isso ninguém aguenta. Né? Você não vai penhorar todo o patrimônio da pessoa. Então, a válvula de escape principal é o parcelamento. Então, surgiu ali a necessidade de ter parcelamento, e começou a surgir realmente, né? Em 96, aí veio a previsão. Então, assim, você vai ter nas leis a previsão específica para parcelamento, e daí se tornou algo ordinário, né? Então, tudo é que na nossa cabeça é super natural. Não, no mínimo, eu posso ir lá e parcelar em 60 vezes. Né? É algo que parece natural, mas não era natural. Virou natural. Fora a questão de usar a própria ideia do parcelamento como estratégia, né? Isso, a exato. Administração dos débitos tributários. A administração do passivo, né? Eu vou administrar o passivo. Então. E depois, nos anos 2000, o governo do Henrique Cardoso iniciou ali aquela história dos refis da vida, em que a gente vai ter uma tragicomédia lá em 2014, com uma abertura de vários. Então, isso tudo faz parte de uma ideia de válvula de escape para a cobrança cada vez mais eficiente, porque a cobrança está cada vez mais eficiente.
E a tecnologia impede a pessoa de esconder seu patrimônio. Então, assim, né? Então é algo, e não só, e essa profissionalização, ela vai decair, ela vai se espalhando, né? Da esfera federal também para os estados, para os municípios. Então, fora, óbvio, tem lugar que não está muito profissionalizado, mas nos municípios maiores também a cobrança é muito eficiente. Então, isso se tornou realmente necessário. E a transação tributária surge nessa maturidade no sistema de cobranças da dívida ativa. Uhum. E veio moderna, né? Porque, pô, você pode fazer pela internet, no sistema do Regularize da Procuradoria da Fazenda Nacional. É algo realmente impressionante, né? Se a gente voltasse no tempo e contasse para um advogado tributarista dos anos 80 o que seria ali nos anos 2020, ele não ia poder imaginar algo assim. Né? Então, por mais críticas que nós tenhamos, realmente é algo importante, é algo notável. Pois bem, mas o assunto que a gente gostaria de conversar hoje, lógico, Arthur, fique à vontade para comentar. Começou o seu primeiro episódio sobre transação, fique à vontade para falar tudo que você sempre quis falar e nunca pôde. Mas hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês, com o Arthur, é sobre uma questão específica. É porque, né, nós mencionamos ali na abertura, o artigo 4º da Lei de Transação Federal, que é a Lei 13.988/2020, prevê uma sanção para quem tiver ali motivo de rescisão da transação. E a sanção é que esse contribuinte não vai poder, esse sujeito passivo não vai poder realizar nova transação pelo prazo de 2 anos, ou seja, ele leva um gancho de 2 anos sem poder transacionar de novo. E a gente quer discutir alguns aspectos da prática disso. Primeiro, a gente pode discutir, vamos dizer, a moralidade ou sei lá, o mérito dessa sanção. Né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Arthur? Eu acho até interessante, primeiro ali do parágrafo 4º, que essa vedação à nova transação, né, ela é inclusive para débitos distintos, né? Então, ela acaba tomando uma proporção ali até mais ampla, no sentido de realmente ficar meio que como uma punição, né? Não somente vinculado àquele débito. E igual a gente ia comentando antes mesmo aqui de iniciar a gravação, né, Carlos? Acho que dessa redação a gente é fácil de extrair ali aquelas duas vertentes primárias, né? Obviamente é uma sanção para evitar ali que a transação fique sendo utilizada como mais uma espécie de barrigar o cumprimento do crédito tributário. Então, eu vou aderir à transação para conseguir uma suspensão do crédito, conseguir a CND que eu estava indo atrás, mas deixo aí, então, de pagar, dali 2, 3 parcelas, e retoma também o caos que era justamente muito associado aí à questão do refis, né? De você usar esses programas como uma forma de planejamento tributário, né? Digamos assim. Mas, óbvio que a gente também tem os contras disso, né? Nem toda rescisão da transição vai vir como uma atitude de má-fé, né? Se o contribuinte não estava conseguindo pagar, teve que ir atrás da transação, e agora rescindiu, não é porque rescindiu que ele vai conseguir pagar, né? Muito pelo contrário. Então, a gente vê, acho que essas duas vertentes primárias, né? Esses prós e contras da norma que, obviamente, tem muito âmbito aí para ser discutido, quanto uma possível proporcionalidade nessa sanção, mas acho que a gente vai alongando aqui no debate. Então, acho que é um bom começo de conversa, né? Até, obrigado por ter lembrado, é o parágrafo 4º do artigo 4º da lei, né? Eu tinha falado do artigo 4º, o artigo 4º prevê os casos de rescisão, aí está no parágrafo 4º do artigo 4º, está lá essa sanção. E realmente, né? Porque veja, a transação tem uma noção ali de acordo. Pô, você vai fazer um acordo, você vai ter um benefício. O benefício, pô, você vai ganhar desconto, que é uma anistia parcial de multa juros. Você pode ganhar, ter outros benefícios, vai ter um parcelamento alongado. Um parcelamento alongado, maior do que o normal, que é de 60 meses.
algumas formas de pagamento diferenciadas, né? Exato. Então, Utilização de prejuízo fiscal. isso, o fisco está te dando benefícios, e a ideia é o seguinte, mas eu vou te pedir algo em troca. O que eu vou te pedir em troca é, você vai ter que cumprir. Se você não cumprir, é 2 anos sem poder de gancho. Eu não acho isso desproporcional. Eu acho que faz sentido. E pelas razões que você colocou como prós, né? Porque realmente, senão, você desmoraliza o Instituto. Sim. Desmoraliza. Né? Vira realmente meio de vida para você pagar uma parcela, conseguir a certidão e deixar de pagar. Então, a ideia é, se você vai aderir a uma transação, faça de forma consciente, né, para poder cumprir, né, essa é a ideia. Inclusive, a própria lei, um pouquinho antes ali, naquela introdução, ela traz, né, que uma das condições ali para a transação é que o devedor assuma o compromisso de não usar a transação de forma abusiva. Traz justamente essa ideia, que tá em consonância. faz muito sentido, né? Tá em consonância, é uma ideia de boa-fé, né, na relação fisco-contribuinte. Então, eu não tenho nada contra a regra. Não tem nada contra a regra, pessoalmente, eu acho que ela faz sentido. Obviamente que sempre vão ter situações de injustiça pontual, né? Porque às vezes a pessoa realmente deixou de pagar por incapacidade financeira, por algum imprevisto financeiro, algo que era possível de ser ultrapassado com um tempo, né? Então, sim, eu concordo que vamos ter situações limítrofes. Mas são prejuízos também que vêm muito da questão de estarmos aqui no direito tributário vinculado à norma, à legalidade. Apesar de haver esse descumprimento pontual, muitas vezes fica difícil de estabelecer essa exceção, porque a gente está falando de uma atividade administrativa vinculada, né, a cobrança do crédito tributário. E toda vez que a gente tem uma regra objetiva, e você vai estipular uma fronteira meio abrupta, né? E aí você vai ter situações que ficam no meio do caminho ali, que é a zona de penumbra tal, em que parece que não é uma norma justa, né? Isso faz parte. Né? E vem todo o debate da filosofia do direito sobre derrotabilidade de normas, todo o debate que nós já sabemos. Mas fora isso, que óbvio, dá para discutir em casos concretos, o que me parece que eu gostaria de pontuar aqui é o seguinte, é um debate que tem surgido, e é sobre a interpretação do termo inicial da contagem desses 2 anos. Esse tem sido um problema que alguns contribuintes têm debatido no Poder Judiciário. Bom, primeiro, antes, existe já um debate que existiria uma diferença entre o cancelamento da transação e a rescisão. Então, se você, por exemplo, porque quando você parcela a entrada, se você não terminar de pagar a entrada, você ainda não finalizou esse procedimento de aderência à transação. Então, se você deixar de pagar a entrada, é um mero cancelamento. Se você pagou a entrada e deixar de pagar parcelas e ficar inadimplente em relação às parcelas, aí seria um caso de rescisão. Né? Então, no caso de cancelamento, se você deixou de pagar as entradas, em tese você não está em curso nessa sanção do artigo 4º, parágrafo 4º da lei, porque não é rescisão. Tá? Esse é um dos temas. Ok. O outro tema é o seguinte, como eu havia mencionado, o termo inicial da contagem. Então, qual que é a questão? A lei, eu vou fazer questão aqui de ler o dispositivo, ela prevê o seguinte, no parágrafo 4º do artigo 4º. Aos contribuintes com transação rescindida, é vedada pelo prazo de 2 anos, contado da data da rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Então, essa é a redação do artigo de lei. Veja, os 2 anos é contado de rescisão. Né? Pelo prazo de 2 anos, contado da data de rescisão. E aí, nós vamos ter 2 interpretações possíveis. A lei não fechou. Pode-se entender que a data da rescisão materialmente configurada. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo mais comum, que é o da inadimplência.
Então, qual que é aqui um caso de rescisão por inadimplência? Artigo 4º, caput, implica a rescisão da transação. Né, o descumprimento das condições, das cláusulas, dos compromissos assumidos. Né, e aí, lá na observância de quaisquer disposições desta lei ou do edital. Então, quando você vai lá no edital, ele vai prever, por exemplo, que você, né, não pode deixar de pagar 3 parcelas, algo nesse sentido, né, que daí vai estar rescindido. Vejam, se é 3 parcelas que vai me gerar rescisão e eu deixo de pagar as 3, eu tenho uma rescisão materialmente falando. Eu implementei as condições da rescisão. Então, primeira questão, o prazo se conta daí? Ou se conta do momento em que esse estado de coisas é declarado formalmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional por meio de uma rescisão formal. Então, essa é a primeira dúvida, é da rescisão formal ou da rescisão material? É do implemento das condições que geram a rescisão ou da declaração dessas condições implementadas formalmente por parte da Procuradoria da Fazenda? A Procuradoria da Fazenda tem interpretado da segunda forma, que o prazo de 2 anos se conta da formalização da rescisão. Isso não está nem na primeira portaria que regulamenta a transação, isso está em outras portarias específicas que surgiram, e mesmo da prática da interpretação da Procuradoria. Não está na lei, tá? Isso não está na lei especificamente. A lei está aberta a debate. E aí nós temos um problema, Arthur. Nós temos um problema, porque eu também não teria problema que fosse da formalização, pessoalmente. O problema é que essa formalização está demorando entre 6 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a partir da materialização dos requisitos da rescisão, materialmente falando. Ou seja, nós estamos com um delay entre a materialização, vamos dizer, da inadimplência, que é o mais comum, e a declaração dessa rescisão pela Procuradoria, que chega a quase 2 anos. E aí, na prática, olha só que loucura. O prazo bienal para não aderir a novas transações, que seria de 2 anos, se você contar que essas configurações se deram no dia X, mas está demorando 2 anos para ser declarado, esse prazo ele está virando 3 anos e meio, 4 anos, a depender do caso. E isso não me parece correto. Isso me parece problemático, pelo menos discutível. Isso me parece um pouquinho discutível. Vejam, depois a gente pode dar alguns fundamentos pelos quais isso seria discutível, mas alguns contribuintes, alguns sujeitos passivos têm levado esse debate ao Poder Judiciário. Eu fiz um levantamento da jurisprudência há alguns dias, e assim, apesar de ter algumas decisões favoráveis em primeira instância, eu encontrei 3, tá? No Brasil inteiro. Não tem decisão favorável nos tribunais. Eu fiz a busca nos 5 tribunais regionais federais, nos 6 tribunais regionais federais, eu sempre esqueço do 6º, que é de Minas. E são todas contrárias, com os argumentos bastante similares. Tá? Então, isso demonstra que existe uma jurisprudência se formando de forma pacífica no âmbito dos tribunais regionais federais, no sentido de que a interpretação da Procuradoria ela é válida. Né? Ela estaria de acordo com o espírito da lei, ou pelo menos haveria uma liberdade para a Procuradoria da Fazenda regulamentar nesse sentido. Tá? Então, nós estamos caminhando para isso. Vamos ver, porque esse tema pode chegar nos tribunais superiores, né, no STJ, notadamente. E aí nós vamos ter que ver qual vai ser a interpretação do intérprete da legislação federal, se isso chegar a ser conhecido. Né? Mas tá nesse naipe aí, tá nesse jeito o jogo. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre esse ponto. Não, eu acho que é uma questão bem interessantíssima, né? Acho que a gente aqui no tributário está bem acostumado com aquela famosa discussão, acredito que aqui é um caso bem parecido, da data do fato e a data... Esqueci como é que fala, a data do fato, enfim. O que conta, né?
o momento em que se concretizou aquilo no mundo ou o momento daquela formalização jurídica, né? E, obviamente, que existe um prejuízo muito grande aí para um eventual contribuinte, né? Esse prazo de 2 anos virar 4 anos, como você falou, né? Mas eu até, estudando a questão e cogitando aqui em várias questões, né, Carlos? Até não sei se você já pretenderia abordar essa questão. Eu fiquei pensando no caso do contribuinte que faz alguma espécie de impugnação à rescisão da transação, porque existe essa previsão, né? Ele é notificado, tem um prazo de 30 dias para impugnar, e, enfim, vamos supor que ele impugne e leve 1, 2 anos também para ser julgado, né? E aí, nesse caso, você considera, depois de julgada a impugnação dele, transitado em julgado, enfim, aí sim você vai contar 2 anos, porque a gente poderia trazer aqui a discussão, né? Ao longo desse tempo, o contribuinte se beneficiou, até certo ponto, em alguns aspectos da transação. Por exemplo, a suspensão da exigibilidade, imagino eu, né? Então, a gente vê como é complexo e difícil, talvez, a gente querer trazer uma questão de que aconteceu e vai ser assim, uma regra geral, né? Não, você tem toda a razão. Inclusive, esses são os argumentos que estão sendo ventilados nos acórdãos, né, dos tribunais. Então, vamos lá, os principais argumentos têm sido o seguinte: olha, primeiro, precisa ter procedimento para ampla defesa e contraditório, daí a relevância de ter a rescisão formal. O segundo argumento muito comum é no sentido de que o contribuinte se beneficiou durante o tempo em que ele não teve a rescisão formal declarada, exatamente pela razão que você mencionou, Arthur. Ele ficou sem cobrança com a suspensão da exigibilidade. E os 2 pontos são verdadeiros. Você vê como que tudo é difícil, né? Se a gente olhar só por um lado, a gente precisaria de um procurador da Fazenda aqui para ter os 2 lados, alguma coisa assim. Mas veja, não, a gente pode se colocar, é verdade. Vamos ser imparciais aqui, é verdade. O contribuinte se beneficiou. E segundo, realmente tem a questão do procedimento para ampla defesa. Agora, nada disso justifica a demora para rescisão formal e notificação. Então, aqui nós temos algo que é culpa exclusivamente do fisco. E 2 erros não fazem um acerto, né? Então, veja, não é porque o contribuinte está sendo beneficiado indevidamente por erro do próprio fisco por essa suspensão, porque ele deveria notificar rapidamente, não tem a garantia do devido, agora fugiu aqui o termo, além da gripe, então meu cérebro está falhando, da razoável duração do processo, que a gente pode levar para o procedimento administrativo. Então, veja, eficiência administrativa, se tem ali materialização dos requisitos materiais de rescisão, essa notificação deveria se dar em prazo razoável para a apresentação da defesa. Né? E aí nos poderia alegar, mas o contribuinte se beneficiou da suspensão. Pô, mas não era para se beneficiar se ele tivesse agido de forma eficiente. Pois bem. Então acaba sendo do próprio fisco que houve esse benefício, né? Não do contribuinte. Isso, exato. E aí, veja, eu concordo com as decisões dos tribunais que a partir do momento que notifica o contribuinte, ele tem direito de defesa. Então, enquanto não preclui esse direito, vamos dizer lá, 30 dias ou 15 dias, eu não vou lembrar o prazo para impugnar, não sei se você sabe de qual essa impugnação específica, mas veja, se ele tem o prazo, enquanto não vence esse prazo, eu concordo que não dá para falar que vai começar a contagem dos 2 anos, então não seria simplesmente, seria muito simplório falar que é da materialização da inadimplência, por exemplo, das 3 parcelas, porque teria que ter ali num prazo razoável essa notificação, né, para apresentação de defesa, eu concordo. Aí sim, eu teria o início da contagem do prazo bienal. O problema é que a partir do momento que essa declaração da Procuradoria, da rescisão formal, começa a se dar num prazo totalmente irrazoável, você começa a obstar ao particular o direito de novas transações tributárias, porque o prazo que seria mais ou menos de 2 anos da inadimplência passa a ser de 4, 3,5. E tudo porque tem uma demora indevida, que, veja, nem lógico, todos sabemos das limitações materiais, de servidor, de tudo.
Mas com a tecnologia atual, daria para ser quase automatizado isso, não é? Com certeza. Então, assim, é algo que não se justifica nem do ponto de vista da tecnologia que a própria Procuradoria, a Receita podem ter. Sim. Então, é algo que chama atenção essa demora. Então, é verdade, os dois argumentos são verdadeiros, mas eles são discutíveis, a partir do momento que a demora se torna irrazoável. Sim. Né? Porque demorou tanto que deu a volta. Então, esse argumento que seria algo razoável para se discutir, pô, mas foi, ó, eu notifiquei 2 meses depois da inadimplência. Pô, tá dentro, né? Sim. Não, eu notifiquei 1 ano e meio depois. Aí começa a ficar complicado. Então, esse é o primeiro aspecto. Não sei se eu estou te convencendo ou não. Não, acho que convence. Porque eles tivessem também optado por determinada corrente, né? Acho que avaliando a complexidade, a gente fica diante disso, né? Não, eu estou brincando. Talvez, no máximo aqui, a gente falaria que no prazo de 30 dias para impugnação, poderia haver uma suspensão do prazo, né? Mas também se essa notificação fosse mais rápida, né? Sim. Exato. Mas aí, a partir do inadimplemento, já está rolando o prazo. Se eventualmente surge alguma ação para essa formalização da rescisão, dá uma suspendida, mas também talvez seja inócuo, né, discutir. Eu até toparia, por exemplo, não, primeiro tem que ter notificação formal, mas que foi dada no prazo razoável da inadimplência, né, sei lá, quase automatizada, porque os sistemas permitiriam isso, né? Então, mas realmente é que na prática isso está se tornando desproporcional. Mas, e assim, que argumentos que a gente poderia trazer, que os contribuintes têm trazido? Né? Você colocou muito bem os argumentos que os acórdãos têm trazido, a Procuradoria da Fazenda e os acórdãos têm colocado para indeferir esses pedidos. Primeiro, uma ideia de que esse ato, né, da Procuradoria da Fazenda, ele tem uma natureza meramente declaratória e não constitutiva da rescisão. Então, a rescisão ela se implementa materialmente e depois eu tenho a mera declaração. Então, primeiro, essa natureza declaratória do ato. Né? O segundo ponto é que essa demora e essa extensão do prazo, que seria de 2 anos, mas tendo em vista a demora, essa extensão do prazo para 3 anos e meio, dependendo do caso concreto, né? 4 anos, causaria lesão a alguns princípios. Primeiro, da legalidade, porque na prática nós teríamos uma criação de uma pena ad hoc para o caso concreto, que não seria de 2 anos, mas que seria um tempo maior a depender da vontade da Procuradoria da Fazenda. De fato. E aí também quebra da impessoalidade e da isonomia, exatamente porque eu não tenho o mesmo prazo para todo mundo. Sim. Não é um prazo objetivo, porque qual que é o problema? Não tem um prazo específico para a Procuradoria fazer essa rescisão formal. Depende de cada situação. Sim. Então, aí já teria essa problemática. Então, do ponto de vista material, eu estou criando uma pena ad hoc. Entre aspas, é óbvio que não é isso, né? Mas conforme a cara do sujeito. É óbvio que não é isso. É óbvio que demanda a situação do caso concreto. Demorou mais por várias situações. O fato é que, na prática, eu vou ter o contribuinte A, que vai poder transacionar depois de 3 anos e meio da inadimplência, por exemplo. Eu vou ter o contribuinte B, que vai ser 2 anos, vai ter o contribuinte C, que vai ser em 4, sei lá, depende da situação. E aí, então, isso são os princípios constitucionais. Se a gente pensar na interpretação do parágrafo 4º do artigo 4º da lei, que nós mencionamos aqui que ele não diz exatamente de quando é. Ele fala rescisão, mas ele não está falando de rescisão formal. Você pode pensar isso do ponto de vista material, né? E aí pensar naquela natureza declaratória do ato da Procuradoria. E aí nós temos um dispositivo no CTN que traz luz à interpretação aqui, que é o artigo 112 do CTN. Em normas sancionatórias, em normas penais, ainda que administrativas, na dúvida, deve-se interpretar de forma favorável ao acusado.
né? Então, se eu tenho ali, eu não tenho uma norma especificamente material tributária, é uma norma sancionatória tributária, esses 2 anos de gancho. Eu tenho que ter, pelo próprio arcabouço da interpretação das normas penais, eu deveria interpretar isso de forma mais favorável ao acusado. Então, eu não deveria contar pelo prazo maior, eu deveria contar pelo prazo mais restrito do que está na lei de 2 anos. Então, esse é um dos pontos aí que eu acho fortes. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas são argumentos consideráveis, né, que têm sido colocados, esgrimidos Acho pelas empresas. fortíssimo. Acho que esse argumento específico de 112, né, para mim pesa muito, pelo menos. Né? E acho que remete muito ao que você mesmo já falou, né, Carlos? Talvez a questão aí esteja em avaliar quem deu causa, né, a tudo isso. Por mais que tenha tido aquele benefício do contribuinte, né, a fazenda deu causa, né, a esse lapso temporal que acontece. Poderia talvez, né, fazer uma declaração ali na hora de reconhecer, ó, foi na data X, enfim, né? Mas enfim, É, não é feito até por interesse deles, porque também adia um pouco ali o tempinho para fazer uma nova transação, mas E aí, Arthur, nós já encaminhamos para o encerramento, para comentários finais, porque hoje é só um bate-papo mesmo para jogar aí ideias para os nossos ouvintes. Eu tenho um argumento adicional, no caso, quando o sujeito passivo é microempresa, ou empresa de pequeno porte. Porque aí, lá na Lei Complementar 123 de 2006, o Estatuto Nacional da Micro e da Pequena Empresa, a gente tem uma previsão no artigo 21, parágrafo 24, que diz o seguinte: implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando pagas todas as demais. Ali, no caso da micro e da pequena empresa, estou falando de uma norma geral específica, né, de tratamento favorecido para elas, tem previsão expressa de que implica a rescisão, esse inadimplemento. E assim, pode-se falar o seguinte, né, não, mas isso aqui se aplica para o parcelamento de débitos do Simples Nacional, não se aplica para a transação tributária, que é uma lei específica. Bom, isso é discutível, né? Porque eu poderia falar que nesse caso aqui, essa norma, por ser mais favorável e específica à micro e pequena empresa, a rácio dela vai se aplicar também para a transação. Poderia falar disso. Inclusive, tem um tema de repercussão geral que disse exatamente que se considera a contagem aqui a partir da consecução material das do inadimplemento das 3 parcelas, que é o tema de recurso repetitivo, na repercussão geral, não. Recurso repetitivo da STJ 341. Então, deixa eu ver se eu falei certo o número aqui. Tema repetitivo 341. Então, aqui, eu tenho para micro e pequena empresa essa regra específica, que, aliás, me pareceria que seria o ideal mesmo no caso de quem não é micro e pequena empresa. Agora, para micro e pequena empresa, nós temos essa previsão aqui. Inclusive, tem uma decisão aqui da Justiça Federal do Paraná, primeira instância, que aplicou essa rácio. Porque para esse tema, porque a empresa era micro ou pequena empresa. Me parece um caminho também, pelo menos é um tema que merece reflexão detida pelo Poder Judiciário. Né? É algo que eu acho que é importante. Com certeza. E eu, lendo um pouco aqui sobre a matéria também, né, me veio um certo pensamento, né, Carlos? Óbvio, a norma está posta aí de uma forma um tanto quanto não, né? Está posta de forma dúbia, né? Com isso, poderia se pensar talvez em estabelecer algum tipo de gradação. Óbvio que o ideal seria por lei, né? Talvez a própria lei prevê, se parcelou em 60 vezes, né? Se cumpriu a maior parte ali, a gente reduz esse prazo para 1 ano, enfim, se bem que ainda mantém o problema da demora da fiscalização no reconhecimento do inadimplemento, né? E isso me lembrou um pouco, né, as discussões civilistas
sobre a tal da teoria do adimplemento substancial, né? Talvez aqui não seria possível aplicar, de certa forma, essa ideia, né? Justamente pensando em um parcelamento de 60 parcelas, foi cumprida a grande parte, de talvez afastar essa penalização do contribuinte, já que, de certa forma, isso demonstra que ele agiu de boa fé ao aderir à transação. Esse contribuinte, ele provavelmente deixou de descumprir ali nos 45 do segundo tempo, por dificuldade econômica mesmo, né? Não por querer barrigar ali o pagamento do tributo, né? Então, seria viável aí uma certa ponderação na aplicação dessa sanção, né? Me recordei um pouco das discussões lá do direito civil sobre o tema. É interessante, dá para fazer muita construção interessante aqui, né? Você vê, são temas pouco debatidos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Pois bem, Arthur, era esse o nosso recado hoje. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, vou deixar aqui, acredito que trouxemos mais dúvidas do que respostas, talvez. Sempre. É o nosso papel, é isso que a gente faz. É trazer dor, sofrimento aos nossos ouvintes que vão ficar... Compartilhar a angústia que permeia o dia a dia, né? Exato, olha que coisa linda. Muito bem. Bom, então com isso, agradecendo ao Arthur, agradecendo aos nossos ouvintes, a gente vai encerrando esse episódio, né? E esperamos que a gente tenha trazido argumentos para reflexão, tirando as brincadeiras. E ficamos aí, já convidamos vocês para o próximo episódio que sairá em breve. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima.